Não há dúvidas de que a Amazônia é uma das maiores riquezas do mundo. São mais de 1.500 espécies de animais em meio a uma flora de tirar o fôlego. E até mesmo o perigo de lá é bonito, por mostrar como funciona o mundo. Só que não deixa de ser perigo. As ameaças não precisam ser grandes para colocar em risco a nossa sobrevivência. Elas podem estar embaixo dos nossos pés. Aqui é o Ivan Lima e hoje eu vou te mostrar alguns dos animais mais perigosos da Amazônia. Se algum dia você for para a região, eu sugiro que você tome um pouco mais de cuidado com a água. Você já ouviu falar do tubarão cabeça chata? Então deixe-me apresentá-lo. Trata-se de um dos tubarões responsáveis por vários ataques a seres humanos. Ele é capaz de viver tanto em água doce quanto em água salgada, o que aumenta os riscos para as pessoas desatentas. Isso ocorre porque eles possuem uma glândula que impede que o corpo perca sal. Aqui no Brasil, eles já foram vistos no Rio Amazonas, mas eles gostam mesmo, sabe da onde? É de Recife, em Pernambuco. Lá na praia de Boa Viagem, por exemplo, já foram registrados diversos ataques. O que aumenta o perigo é o fato do tubarão cabeça chata ser capaz de viver tanto em uma profundidade de 30 metros quanto em águas mais rasas. Por serem territorialistas, eles não se importam em atacar outros animais marinhos, alguns até maiores. Eles podem alcançar 3,5 metros de comprimento e gostam de se alimentar de vários animais, como golfinhos, arraias, tartarugas, outros tubarões e até mesmo aves que estiverem dando bobeira. E atenção aos dentes. Com formato triangular, os inferiores lembram pregos, enquanto os dentes superiores são serrilhados, o que ajuda a rasgar a carne. Como eles têm o costume de balançar a cabeça quando mordem alguma coisa, isso pode aumentar ainda mais o ferimento em um ser humano. Já que nós estamos íntimos, me diz uma coisa. Você já levou um tiro? Sim? Não? Bom, eu quero que você imagine a sensação. Parece doer demais, não é? Pois acredite, se quiser. Dizem que essa é a dor causada pela picada de uma formiga cabo-verde. E não apenas isso. A dor da picada é tão intensa que pode causar desconforto de 12 a 24 horas. O mais curioso é que a formiga pode medir de 2,5 a 3 centímetros e ainda assim causar tamanho estrago. Mas não se preocupe, pois a picada não é mortal. Ao atacar, a formiga cabo-verde libera a poneratoxina, que é um peptídeo neurotóxico paralisante, capaz de causar ondas de dor, paralisia temporária e interferência no envio de sinais elétricos através das células nervosas. Quem for picado também pode se sentir mal-estar, né? Ter episódios de vômitos e ainda ficar com manchas na pele. Em resumo, você não vai querer ser picado por ela. Por isso, é bom tomar cuidado e não confundir a formiga cabo-verde com outros insetos, como vespas. Sempre que você estiver se aventurando por uma floresta tropical, fique de olho nas bases das árvores, pois é lá que as colônias dessas formigas gostam de ficar. Algumas tribos indígenas aqui no Brasil costumam usar esses insetos em rituais de iniciação, em que os jovens precisam colocar as mãos dentro de um recipiente com os insetos e mantê-las dentro por 5 minutos. Essa e outras partes do ritual fazem com que jovens sejam reconhecidos como homens. E já que estamos falando de perigos pequenos, vem comigo conhecer os escorpiões do gênero Títios. Existem várias espécies dentro desse grupo, mas poucas são venenosas o suficiente para matar um ser humano. Mas, ainda assim, esse tipo de fatalidade acontece ano após ano no Brasil. Eles estão espalhados por todo o país, inclusive na Amazônia. Acontece que a grande maioria dos ataques contra seres humanos se deve à mudança dos escorpiões para as zonas urbanas. Sempre que se sentem ameaçados, eles atacam com o ferrão da cauda e liberam um veneno bastante poderoso, capaz de gerar uma paralisia quase que instantânea. Se o caso for mais complicado,
a vítima pode sofrer um ataque cardíaco ou uma parada respiratória e não resistir. Mas é claro que uma picada não necessariamente quer dizer que você vai morrer. Normalmente, classifica-se os ferimentos em leves, moderados e graves. Os leves geram apenas inchaço e dor. Os moderados costumam apresentar náuseas, vômitos e uma dor intensa no local da picada. E os mais graves podem apresentar tudo o que eu já falei e também tremores, convulsões e até mesmo coma. Outra coisa que também pode acontecer quando você estiver passando pela Amazônia é ser ferroado por uma arraia de água doce. Elas têm o costume de se camuflar na areia em águas rasas, bem nas margens de rios. E quando você menos espera, está sentindo dor. As arraias possuem uma cauda musculosa que esconde alguns ferrões retrocerrilhados, que podem deixar a situação muito feia. Os ferrões estão cobertos por uma poderosa toxina que é liberada da mesma forma que outros animais, quando a arraia se sente ameaçada. Na região amazônica, por exemplo, os acidentes com o animal representam 88% dos casos em todo o Brasil. Além de sentir uma forte dor, a pessoa ferroada ainda terá dificuldade de respiração. E caso não seja tratado logo, pode ter danos gravíssimos ao coração, cérebro ou pulmões. O mais complicado é que não existe um tratamento específico ou antídoto, até porque, em uma mesma espécie, a composição da toxina pode mudar em diferentes animais. Tome cuidado, hein? Agora imagine um pássaro grande, o suficiente para conseguir se alimentar de um macaco. Parece até coisa de filme, não é? Mas esse pássaro existe. E ele ainda está vivo pelo mundo, inclusive. Trata-se do gavião real. Para você ter uma noção do tamanho do animal, a envergadura das asas podem chegar a 2 metros. Já o comprimento do corpo varia entre 90 centímetros e um pouco mais de 1 metro. Bem grande, não é? O gavião real pode ser encontrado mais em áreas florestais, tanto na Amazônia quanto em algumas partes da Mata Atlântica. Elas também já foram vistas ao norte do Espírito Santo e ao sul da Bahia. Agora que você sabe o tamanho dessa ave, não é de se surpreender que ela cace macacos. E não apenas eles, hein? Mas também preguiças, tatus, gambás, outros pássaros, presas com mais de 6 quilos e até mesmo répteis. E tudo isso é possível graças às grandes garras, que podem chegar a 7 centímetros. Por causa dessa dieta curiosa, as fêmeas podem pesar de 7 a 9 quilos e os machos de 4 a 5. Sobre o comportamento do gavião real, eles são bem discretos e preferem a vegetação ao invés de aparecer em áreas mais abertas. E digamos que nós representamos mais perigo para a espécie do que ela para a gente, já que o desmatamento é uma das principais causas da diminuição do número de gaviões reais. Talvez o animal mais perigoso dessa nossa lista, e também o que menos parece representar tanto perigo, seja a aranha-armadeira. E aqui está um nome curioso, já que ela literalmente parece ficar em pé quando sente que está em perigo. Se olharmos a origem do nome, as coisas ficam ainda mais medonhas. Ela se chama Phoneutria nigriventer. E Phoneutria, do grego, quer dizer assassina. Ou seja, as aranhas desse gênero são capazes de matar. Nativa da América do Sul e principalmente aqui no Brasil. A armadeira tem um corpo razoavelmente pequeno, com aproximadamente 4 centímetros. A questão que vai te interessar são as pernas, grandes o suficiente para fazer com que a aranha alcance de 15 a 17 centímetros de comprimento. E é com essas perninhas que elas atacam. É isso mesmo. Elas atacam. Diferente de outras aranhas que só picam quando entram em contato com alguém, as armadeiras são capazes de saltar até 1 metro de distância para fazer o ataque. E aqui entramos na parte mortal. Se esse bichinho pular para atacar,
e conseguir picar você, eu sugiro que busque a emergência o mais rápido possível. Isso porque o veneno de uma armadeira tem ação neurotóxica, ou seja, pode afetar o coração ou o sistema nervoso de uma pessoa e deixá-la em estado de choque. Quem for picado poderá sentir febre e forte dor no local. Ainda assim, são raros os casos de pessoas que morreram pela picada, mas é possível, principalmente em crianças e idosos, que podem desenvolver algum problema mais grave por causa da toxina. Elas são mais noturnas e não fazem teia, já que é através do veneno que buscam a presa. Você vai encontrá-las mais em plantações de banana, mas também é possível que elas sejam exportadas para outros países sem que as pessoas percebam. Agora me diz, qual animal mais te deu medo? Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!